Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Vamos falar de Juventus. A Juventus pariu um menino lá em Venezia, mas venceu e está classificada para a Champions League. E agora, BCzinho? Tudo fica. Antônio Conte vem aí. O Conte está de saída do Napoli, alegre no Napoli. Rapaziada, cinema, o futebol italiano é entretenimento puro, meus amigos. Eu tava lembrando que quando o Napoli contratou o Conte, eu falei, ou dá muito errado ou dá muito certo. Deu muito certo, né, meus amigos? Futebol italiano tem dessas, né? É muito 8 ou 80. Eu acho que é o único país que o futebol literalmente é muito assim, 8 ou 80. Pra você ver, a Juventus começa essa temporada, que acabou, né? Começa um novo projeto, Thiago Motta, um futebol diferente, pra depois de um ano voltar a tentar um Antônio Conte da vida, pra você ver, ou é 8 ou é 80. Ou você quer um futebol, um projeto, aí do nada, um ano depois, resultado. Porque o Antônio Conte é o quê? É um movimento político e resultado. E resultado, Antônio Conte prova que entrega, né? Que entrega. A gente sabe que o Antônio Conte ele é muito zoado em conciliar várias competições, mas, cara, você vê, Antônio Conte só com calendáriozinho de nacional, o homem é um perigo, meus amigos. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Ó, vai sair hoje. Quem é o novo Nuno Mendes? Quem é o novo Nuno Mendes? Esse talento para o Bayern lapidar. E amanhã, o importante fora de campo, a melhor oportunidade de mercado na Ligue 1 e uma grande oportunidade para o futebol brasileiro. Seja membro, rapaziada, ajude o canal, tem a opção aí pelo YouTube, também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada, confirmada Juventus na Champions League. Vamos lá, rapaziada. O jogo foi um pavor. O jogo foi legal, divertido, mas ver a Juventus sofrer contra um time que foi rebaixado, que é o Venezia, preocupa, cara. Gente, o Thiago Motta mereceu ser demitido. Caçou a demissão dele. Fato. O Tudor, ele veio mesmo. Irmão, se desenrola alguma coisa aí, vamos contar com material humano. E, gente, se você analisar material humano, era pra Juventus estar brigando pelo Scudetto. Ponto. Levou uns azar. Muitas lesões, Cabal, o Bremer. Nossa, o que o Bremer faz de falta, gente? E o Lloyd Kelly literalmente falhou. Cara, vou até, ó. Quando a Juventus contratou o Lloyd Kelly, eu falei, pô, boa sacada. Eu achei caro, 20 milhões de euros caro. Só que o Lloyd Kelly, ele regrediu. Gente, vá por mim. Você vê, eu fiz mó propaganda. Quem foi mais que defendeu o Wildes? Mó propaganda que eu fiz do Kepfen Churran. O Alberto Costa. Você vê, o Alberto Costa é promissor. O Cabal. Quem lembra? Ó, bela sacada da Juventus. Porque ele foi um jogador que chamou muita atenção no Verona. Cabal. Bremer. Agora a Juventus, ela deu 2 azars. 2 azars. Tipo assim, 3 azars que a Juventus levou. O Hausen. Moleque vai no Bournemouth, pisa na Premier League, vindo um deus. O Douglas Luiz e o Lloyd Kelly. O Douglas Luiz é inexplicável. Gente, novamente. O Aston Villa sentiu falta do Douglas Luiz. Foi se acertar agora. Final 3, 4 meses faltando da temporada. Ou seja, 6 meses que o Aston Villa sentiu falta do Douglas Luiz. Falta. O Lloyd Kelly foi outro azar. O Douglas Luiz é baita azar. Porque ele veio em alta. Em alta. E não jogou nada. Nada. Não tem nem pano. Ah, ele teve umas lesões mesmo. Eu achei que o Thiago Motta também deu uma sabotada nele, mas não existe muito pano pro Douglas Luiz. Jogou nada. Vamos ver no segundo ano. Eu acho que a Juventus vai tentar se livrar dele. Belezinha? Aí vamos lá. Lloyd Kelly. O Lloyd Kelly no Bournemouth, que o de Roy se vingou lá, gente, ele jogou muito. O Newcastle contratou ele justamente para dar profundidade de elenco, um cara pra jogar da lateral esquerda. E o Lloyd Kelly fez bons anos pelo Bournemouth. Jogou muito lá. Eu vi, gente. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Ele chega na Juventus, aquele desespero, um monte de lesionado. Falhou também. Muito mal.
Muito mal, inseguro. Cara, ele regrediu em todos os sentidos, fisicamente em tudo. Mal. Agora, gente, vamos lá. Vamos aqui a escalação aqui da Juventus. Não justifica, gente, a Juventus jogar um futebol tão pobre, tão pobre, tão pobre contra o Venezia, gente. A Juventus fez um jogo 50-50 contra um time rebaixado, gente. Com esse... Gente, depois das lesões, Bremer, Cabal, aí também teve ali Francisco Conceição, caiu. A Juventus saiu de um time do Scudetto, mas para um time que merecia um G4, ó, bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Bem mais. Só o fato da Juventus, com esse elenco, com esse material, mano, ter tanta dificuldade parir um menino pra se classificar pra Champions, já é muito suspeito, rapaziada. Muito suspeito. Porque o material, mano, da Juventus é... Se o Thiago Motta encaixar esse time briga pelo título. Muito feio. Eu já tinha falado. Depois, qual foi? Acho que foi... Antes do jogo contra o Monza. Eles pegaram quem contra o Monza? Parma. Ganhou. Empatou com a Roma. Venceu o Lecce e perdeu pro Parma. Eu falei, eu não manteria o Tudor. Não manteria. Não manteria. Aí, vamos lá, rapaziada. Aí ele falou que o meu futuro vai ser decidido em breve. Aí o empresário do Tudor confirmou que ele vai ficar para dirigir o clube no Super Mundial. Ou seja, a Juventus no Super Mundial vai ser comandada pelo Tudor. A Juventus tem uma cláusula no contrato do Tudor. Porque, gente, ó, a partir do momento que ele classificou para a Champions, renova automaticamente mais um ano. Belezinha? Ó, ele classificou o time para a Champions. O contrato dele automaticamente renovou mais um ano. Só que a Juventus pode cancelar esse contrato pagando 1 milhão de euros para ele. Tranquilo? Eu faria isso. Depois do Super Mundial, se eu fosse a Juventus, dá lavando com o Tudor. Porque, gente, se é pra ficar com um treinador do estilo do Tudor, literalmente faz de tudo e traz o Conte de volta. Gente, novamente, mais um ano de Tudor é sofrimento de novo. Mesmo eu gostando muito do Giuntoli e achando ele um baita diretor, e é um cara que vai carregar muitas críticas esse ano. Por causa desse ano, ele vai carregar muitas críticas. E merece mesmo. Errou muito o Giuntoli. Mas eu acho que ele aprendeu um pouco com os erros. Eu daria mais um ano pro Giuntoli. Mas Giuntoli, com o Tudor não dá. Gente, não dá, rapaziada. A Juventus pariu um menino contra o time fraco que é o Venezia. Gente, o Venezia é o time fraco. E a Juventus pariu um menino. O menino foi feio. A Juventus joga feio. A Juventus joga mal. A Juventus não tem padrão. A Juventus pega na bola, não sabe o que fazer. É individualidade. Você vê o gol. Belíssima jogada do Wilds. Belo gol do Wilds. Columuani. Jogada do Sérgio Conceição ali que vai pra cima. Pênalti. O Locatelli bate o pênalti. É individualidade, gente. A sorte da Juventus, que a Juventus é bem 300 vezes superior ao Venezia. Mas é feio de ver a Juventus jogar. Sem padrão, sem nada, sem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Nada. Outra coisa, se não fosse o Di Gregório, talvez tinha perdido esse jogo. Belíssima temporada do Di Gregório. Um dos acertos aí do Giuntoli foi o Di Gregório, né? Se não fosse o Di Gregório, o negócio teria sido pior. Pior. Aí, Thiago Motta. O Thiago Motta bancava o Wilds, bancava Thuram. Viu como o Thiago Motta mereceu um pé na bunda? Inexplicável. Belo jogo do Cambiasso. Pra mim, o Cambiasso ontem jogou muito bem. Fazia tempo que ele não jogava bem igual ontem, o Cambiasso. Fazia muito tempo que ele não jogava tão bem como ontem. Pra mim, o Cambiasso potencial, um dos melhores potenciais aí de laterais da Europa é o Cambiasso. Enfim, rapaziada, o Tudor vai treinar o time no Super Mundial. Mas eu trocaria, velho. Eu trocaria. Ah, mesmo se, ó... Porque, gente, não tá 100% decidido que o Antônio Conte vai sair do Napoli. Não tá. A tendência é essa, mas não tá. Vai que o De Laurentiis promete mudos e fundos pro Conte. E o Conte fica. Eu iria atrás de outro treinador pra Juventus. Outro treinador.
Outro treinador. Porque com o Tudor, não vai dar, rapaziada. Com o Tudor, Champions League, Série A, se preparem. Se preparem. A não ser que o material humano, ele encaixe o time. Mas o Tudor me parece um cara nada demais. Um cara que, tipo assim, jogou semana a semana, não mostrou nada. Nada. Não mostrou nada pela Juventus. Talvez o que ele acalmou mais foi o vestiário e fazer os caras correr. Mas só isso, na elite da Europa, pra ganhar o Scudetto, só isso não dá, velho. Gente, ó, novamente, o Napoli tem 3 jogadas. Bola pro Lukaku, cruzamento pro back lixo e cruzamento na área. E jogada individual dos pontas. Jogada individual dos pontas, ó, toca, cruzamento pro back lixo e bola pro Lukaku fazer pivô. E eles são organizados pra fazer aquilo. Mas pelo menos o time sabe o que fazer com a bola. A Juventus nem isso. Nem isso. Pra você ver como é ruim. O Napoli tem 3 jogadas. Os pontas, por isso que vão atrás de outro ponta aí. Aí o individualismo, De Bruyne. Organiza, cruzamento, Lobotka, cruzamento pro McLeish. Bola pro Lukaku. E é isso, velho. Mas pelo menos tem 3 jogadas. O que a Juventus tem? Nada. Eu não manteria. Mas Kolo Muani, gente. Ó. O Kolo Muani, pra mim, é um dos atacantes que mais levou azar na elite da Europa dos últimos anos. Pega o Luiz Henrique, que bota ele pra jogar de ponta. Deu errado. Vai vai pra Juventus, começa muito bem ali jogando centralizado, igual ele fez o gol ontem. Aí o Thiago Mota, não, Kolo Muani, joga caindo mais pra ponta. Deu merda de novo, caiu e tudo mais. Se eu fosse a Juventus, contrataria outro 9 pro lugar do Vlahovic e tentaria manter o Kolo Muani por mais um empréstimo. Mas se a Juventus também se livrar dele e trazer um Osimhen, por exemplo, quem é que vai julgar a Juventus, né? Quem é que vai julgar a Juventus, né? Osimhen ou Osimhen, né? Mas o Kolo Muani, eu acho que o Kolo Muani merece um time, um treinador que tire o melhor dele, que jogue pra ele. Eu acho que ele leva muito azar. Eu acho que ele, depois que ele saiu do Glasner e daquele padrão do Frankfurt, ele não encontrou aquele mesmo padrão, o Kolo Muani. E o Juto, olha, ó, nós somos Juventus, Champions League importa por finanças e prestígio, mas os planos para o elenco vai continuar o mesmo. Tem sido um ano difícil, mas nós podemos, com certos alvos, podemos ser competitivos novamente. Juventus, 9, precisa de 9, vendeu o Vlahovic, tá sem clima, vendeu o Vlahovic, contratar um 9, talvez mais um ponta atacante. Eu acho que ele deve ter um interesse muito forte no Lukman. Meio campista talvez hoje não seja a prioridade. Mais um zagueiro, tentar manter o Renato Veiga. O Chelsea está pedindo muito dinheiro pelo Renato Veiga. O Kalulu vai ficar. Vê a situação do cambiaço. O retorno do Cabal e do Bremer vai fazer muito bem. Tem o Alberto Costa, merece mais chances. Savona. O problema, gente. O problema é, se o Antônio Conte chegar, o que é que o Conte quer? Jogador pronto. Ou jogador pronto, ou uns talentos muito pronto, uns talentos massa. E aquele jogador pronto. Juventus contratar o McTominay? Já pensou? Entendeu? Já pensou? Então, rapaziada, eu posso falar muita coisa. Por exemplo, mais um zagueiro. Dependendo só. Se o Renato Veiga não ficar, mais um zagueiro. O meio-campo, talvez um cara que traga mais dinâmica pro meio-campo. Mas tem McKennie, Kevin Thuram, aí tem o Douglas Luiz, aí tem o Koopmeiners, Miners, precisa render mais, eu acho que falta. O principal, mais um ponto, o Francisco Conceição não deve ficar, mais um atacante ali, ponta, rápido, quebrador de linha, um substituto pro Vlahovic, mais um meio-campo, talvez mais um zagueiro, e dá uma olhada aí nas laterais. Só que, se o Antônio Conte vier, e aí? Eu vou ter que fazer outro vídeo.
né? Tem que fazer outro vídeo. Falar em Antônio Conte, meus amigos. Napoli e Antônio Conte, muito provável de se separar em breve, né? Vai ter uma reunião, até fala aqui, ó. Napoli e Antônio Conte vão discutir a situação depois da visita do Papa. Eles são esperados de se separar de maneira calma, mantendo uma boa relação. As razões vão além de dinheiro e transferências, né? Aí fala, Antônio Conte e Napoli podem se separar. O principal alvo do Napoli é o Allegri. É o Allegri. Rapaziada, Antônio Conte é uma personalidade forte. O Antônio Conte é um cara muito difícil de se lidar. Ele é esse cara maluco, ele sai... O Antônio Conte é um cara que ele nunca tá satisfeito. Nunca. Nunca tá satisfeito. Talvez isso que faça ele ser o vencedor que ele é. Nunca tá satisfeito. Nunca. Eu não sei, de verdade eu não sei por quê. Agora, ele até falou, né? Eu e o De Laurenti somos vencedores. Talvez de maneiras diferentes. Ele falou isso, o Antônio Conte, depois do jogo. Ele falou que a relação é boa e tudo mais. O De Laurentiis falou depois do jogo que, tipo assim, ó... eu quero manter ele, mas ele também tem que ficar. Também tem que querer ficar. De Laurentiis falou isso. Eu quero manter ele, mas ele também tem que querer ficar. E aí? É complicado, mas o Napoli e o Antônio Conte devem se separar. Né? Aí fala que o Allegri... Cara, eu acho que o De Laurentiis está certo em querer o Allegri. Com esse elenco aí, o Allegri é... Eu acho que o Allegri não vai mudar muita coisa que o Antônio Conte fazia. Se eu fosse o Conte, eu ficaria. Pô, De Bruyne chegando, talvez. Jonathan David, talvez um Garnacho. Poder... Eu acho que esse elenco corre muito por ele. Corre muito por ele. De verdade, eu não sei porque o Antônio Conte quer sair do Napoli. É dinheiro? Não é. Segundo o Di Marzio, não é. É relacionamento? Cara, trabalha junto, cara. Trabalha junto. Sei lá, velho. O Antônio Conte, às vezes, eu acho que falta um pouco de estabilidade, ele ficar um pouco mais quieto. Mesmo na época do Chelsea, ele era um cara muito inquieto, sabe? O Antônio Conte é um cara muito inquieto, sabe? Mas é isso que faz o Antônio Conte, né? Ele entrega resultado. Não, pode falar o que quiser do Conte. Ele entrega resultado. O jeito de jogar não é bonito, é feio, pior do que agredir a mãe, mas dá resultado. Fazer o quê? Futebol é o quê? Camarão é pescado, o jogo é jogado e futebol é a indústria do resultado. Agora, eu acho que o Napoli tá muito certo em tentar o Allegri. Vai querer manter a filosofia do Conte. Vai querer uma transição mais suave possível. Suave possível. Agora, o Antônio Conte é um cara que deveria ficar um pouco mais quieto, né? Muito inquieto o Conte, né? Muito inquieto. Sempre tá caçando alguma coisa. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto.